Olá, meu nome é Simone e neste vídeo temos mais um exercício sobre derivadas parciais. O exercício diz o seguinte: determine todas as derivadas parciais de primeira ordem da função w igual a f de x, y, z, que é igual a e elevado a x sobre x mais y ao quadrado, tá? E aqui você tá vendo que nós temos uma função agora de 3 variáveis. Então, nós vamos ter que calcular a derivada parcial de f em relação a x, depois em relação a y e depois em relação a z. Então, derivada parcial de f em relação a x, o y e o z são constantes, tá? Então, isso é a derivada em relação a x da função e elevado a x sobre x mais y ao quadrado. Aí, vamos verificar onde está a variável em relação a qual nós estamos derivando. Aqui no numerador, com e elevado a x, mas também está aqui no denominador, tá? Então, não tem jeito, nós vamos ter que aplicar a regra do quociente para derivar esta função. Então, como é que é a regra do quociente? A regra do quociente é esse denominador aqui, ele fica ao quadrado. Então, x mais y ao quadrado fica ao quadrado. Aí, no numerador, vai ser o que nós temos aqui no denominador, tanto x mais y ao quadrado, vezes a derivada em relação a x, tá? Do numerador, ou seja, é elevado a x, menos agora o numerador é elevado a x vezes a derivada parcial em relação a x de x mais y ao quadrado, que é a função que está aqui no denominador, tá? Bom, isso, portanto, vai ser igual a... No numerador vai ficar, vou repetir aqui x mais y ao quadrado e vou derivar e elevado a x. Note que a derivada de e elevado a x em relação a x é e elevado a x mesmo. Então, deixa eu escrever isso aqui. Então, x mais y ao quadrado vezes e elevado a x. Menos a segunda parcela vai ficar como? E elevado a x, eu vou repetir. E qual é a derivada em relação a x de x mais y ao quadrado? Então, y, lembrando, é constante. Então, a derivada de x, a gente sabe que é 1. Então, fica 1 mais derivada da constante, que é 0. Então, é igual a 1. Então, isso vai ser menos e elevado a x sobre x mais y ao quadrado, isso ao quadrado. E pronto, tá aqui a nossa derivada da função em relação a x, nós queríamos encontrar. Vamos agora ao cálculo da derivada da função em relação a y, tá? Quando eu derivo em relação a y, o x e z são constantes, tá ok? Então, vamos escrever qual é a derivada. Então, derivada em relação a y da função e elevado a x sobre x mais y ao quadrado. Ok. Agora, note bem onde está a variável em relação a qual nós estamos derivando. Está aqui no denominador, esse y ao quadrado, tá? Então, novamente, vamos aplicar a regra do quociente. Isso vai ser igual. Então, o quociente fica novamente aqui ao quadrado. Aí, no numerador vai ser o quociente. Eu tô aplicando direto a regra do quociente, tá? Vezes a derivada em relação a y do numerador. Tá? Agora, note bem,
essa derivada em relação a y de e elevado a x, como aqui não tem y, o que vai acontecer com essa derivada? Vai ser 0, tá? Menos o numerador que multiplica a derivada em relação a y de x mais y ao quadrado, tá? Então, vamos continuar aqui embaixo. Isso vai ser igual, então, toda essa primeira parcela vai ficar 0. E a segunda parcela vai ficar menos e elevado a x, que multiplica, vamos ver aqui, derivada em relação a y. Então, x é constante, derivada de x é 0. Então, só vai sobrar o quê? Y ao quadrado. Derivada de y ao quadrado em relação a y é 2y. Então, 2y sobre x mais y ao quadrado. E aí, só reescrevendo para ficar mais bonitinho, vai ficar 2 menos 2y elevado a x sobre x mais y ao quadrado. E aqui nós temos a derivada da função em relação a y, tá? Bom, falta, por último, a derivada da função em relação a z. Nesse caso, o x e y são constantes. Ok, então, isso é a derivada em relação à variável z da função e elevado a x, x mais y ao quadrado. Vamos identificar onde está a variável em relação à qual nós estamos derivando. Bom, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Então, não está em lugar nenhum. Então, x e y são constantes, aqui é uma constante e aqui é uma constante. Então, eu estou derivando uma constante, logo, essa derivada é 0. Tá certo, gente? Então, bem simples a derivada da função em relação a z. Isso em parte porque, apesar da função estar definida também na variável z, a variável z não está aparecendo aqui na expressão da minha função. Logo, a derivada em relação a essa variável é igual a 0. Tá ok, gente? Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se tiverem sugestões, também podem deixar aqui nos comentários, tá? E a gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais!